Bom, vamos continuar ainda com a lógica formal, mas agora falando de uma outra lógica, claro, intimamente ligada à anterior, que é a lógica de predicados, tá certo? A lógica de predicados. Até a gente estava falando de lógica proposicional, ou seja, a partir de proposições. Vamos agora avançar um pouquinho e com essas proposições, utilizar recursos de predicados e quantificadores, tá? Então, aquelas formas que a gente viu até então, as FBFs proposicionais, elas têm uma possibilidade limitada de expressão, certo? A expressão, por exemplo, para todo x maior que zero, ela pode ser considerada válida em que circunstância? No caso dos inteiros positivos, né? Para todo x, se x for inteiro positivo, então x é maior do que zero. Então, ela vai ser verdadeira para todos os inteiros positivos. Porém, a gente não tem como simbolizar ela adequadamente utilizando apenas letras, parênteses e conectivos lógicos, tá certo? A gente precisa ter mais, elementos ou recursos ou símbolos para representar adequadamente esse tipo de proposição, né? Para todo x maior que zero, por exemplo. Então, para expressões desse tipo, é necessário a gente usar os quantificadores e os predicados, certo? O que são quantificadores? Esses quantificadores são representações de expressões desse tipo, para tudo, para cada, somente um, existe um, isto é, frases que a gente diz quantos objetos têm uma determinada propriedade, quantos objetos possuem uma certa propriedade. E aí o quantificador universal, que é lido para todo, né, para cada, etc., né, é representado por esse A invertido aqui. Então, se a gente fosse representar essa expressão aqui, para todo x maior que zero, ela ficaria assim, para todo x maior que zero. Há uma separação, né? Você tem a primeira parte como sendo o quantificador e a segunda parte é o predicado, né? Ou a propriedade na qual esse x está submetido, certo? Então, a gente agora introduz um novo elemento, que são novos elementos, que são os quantificadores e os predicados. O quantificador ele vai agir sobre a expressão dentro do segundo parênteses, ou seja, para todo x maior que zero. Então, ele vai agir sobre essa expressão. Eu estou dizendo que para todo x é maior que zero. Isso vai ser verdadeiro em que situação? Quando eu estiver falando de inteiros positivos, né? Inteiros positivos, tá? Ou se eu estiver falando, por exemplo, dos números, sei lá, dos primos, tá certo? Se x for primo, x é maior que zero, tá? A frase x maior que zero descreve uma propriedade da variável x ela ser positiva. Então, eu estou caracterizando com essa propriedade, essa frase, é uma frase, né, na realidade, uma expressão, né, descreve a propriedade da variável x ela ser positiva. E essa propriedade é chamada de predicado. Certo? Predicado. A gente usa a notação P de x para representar alguma propriedade ou predicado não explicitada que a variável x possa ter. Então, eu posso ter uma forma geral assim, ó, para todo x, P de x. Certo? Então, eu posso ter uma forma geral dizendo que para todo x, um determinado x, tá? Ele está sujeito a uma propriedade px, ou seja, ele tem essa propriedade px. E aí, se tratando de valor lógico da expressão, vai depender muito do domínio dos objetos que a gente está referenciando, ou seja, vai depender muito do contexto na qual os objetos que eu estou colocando a propriedade, qual é o domínio desses objetos, tá certo? Por exemplo, essa frase, para todo x maior que zero, ela só vai ser verdadeira, o valor lógico dela só vai ser verdadeiro se eu estiver falando dos inteiros positivos. Se eu estiver falando de todos os inteiros, eu não posso, essa expressão vai deixar de ser verdadeira. Então, se o domínio for o conjunto dos inteiros positivos, a expressão tem um valor lógico verdadeiro. Caso contrário, por exemplo, todos os inteiros, a expressão ela teria o valor lógico falso. Então, para eu analisar uma sentença declarativa com quantificadores e predicados, eu preciso também conhecer o domínio na qual aquela sentença vai ser aplicada. Quem é o x? Eu preciso saber quem é o x para saber se eu analisar a sentença para todo x, px, ela vai ser verdadeira ou falsa. Então, não depende somente
não depende somente do que eu explicito na expressão para todo x, px. Não vai depender só do que eu coloco aí. Vai depender também do domínio, ou seja, do conjunto universo, do conjunto de dados que eu estou trabalhando para expressar essa propriedade, tá certo? Essa expressão com o quantificador e com o predicado. Dúvidas até aí? A gente vai avançando e vocês vão complementando mais o raciocínio, mas é um assunto também bastante tranquilo em relação a essa parte de lógica, tá? Existe um outro quantificador chamado quantificador existencial, que é simbolizado por esse Ezinho invertido, né? E a gente lê da seguinte forma: existe o A pelo menos um, existe um. Então, a expressão existe um x tal que x maior que zero, ela vai ser lida exatamente assim: existe um x tal que x é maior do que zero, ou seja, pelo menos um. E aí, generalizando essa expressão, ela vai ficar dessa forma aqui. Então, existe pelo menos um x tal que x é maior que zero. Veja que, para ser verdade, né, tem que ter pelo menos um valor positivo, né? Um valor lógico, um valor de x positivo. Valor lógico não. Valor lógico é da expressão toda. Então, o valor lógico da expressão, mais uma vez, depende do domínio dos objetos com o qual a gente está trabalhando. Se o domínio, nesse caso, contiver pelo menos um inteiro positivo, a expressão tem um valor lógico verdadeiro. Caso contrário, a expressão terá um valor lógico falso. Certo? Por exemplo, existe um x tal que x é par e primo. Verdadeiro. Certo? Verdadeiro. Existe um x tal que x é par e primo. Verdadeiro. Certo? Então, você tem que verificar a ocorrência de pelo menos um. Se houver pelo menos um, se tiver pelo menos um, que atenda a propriedade, a expressão existe um x tal que px torna-se verdadeira. Tá? Os predicados, até agora, que a gente viu, para todo x, px, eles são chamados de unários. Mas a gente pode ter predicados binários, ternários e enários. Por exemplo, quando eu tenho uma expressão desse tipo aqui, para todo x existe um y, tal que xy. Então, eu vou ler, né? Para todo x existe um y, para todo x existe um y, tal que xy. Ou seja, contém dois quantificadores para as duas variáveis, para todo x e existe um y, poderia ser para todo x, para todo y, poderia ser existe um x para todo y, ou existe um y e existe um x, certo? Então, eu posso ter esses quantificadores, eu posso ter, não é obrigado eu ter um universal e um existencial, tá certo? Eu posso ter, de acordo com a minha expressão, eu posso ter os dois como sendo universais para todos, os dois sendo existenciais, existe e existe, ou um deles existe, o outro para todos, e vice-versa, tá certo? E a gente tem duas variáveis, x e y, tá certo? Duas variáveis, x e y. Por exemplo, para todo x existe um y, tal que x seja dividível por y, certo? Eu poderia ter uma propriedade assim. Para todo x existe um y, tal que x seja divisível por y. Ou, para todo inteiro x, para todo inteiro x, existe um outro inteiro y, existe pelo menos um inteiro y, tal que x mais y seja igual a zero. Vamos pensar numa propriedade assim. Existe para todo x, onde x é inteiro, Então, existe um outro inteiro, existe um x, existe pelo menos um inteiro, tal que, vamos supor que o que xy seja, a propriedade seja x mais y igual a zero. Então, vamos verificar isso aqui? Então, eu quero verificar que para todo x, existe pelo menos existe um y, para todo x, que existe um y, que também é inteiro, esqueci de colocar aqui, y também é inteiro. Então, para todo x, existe pelo menos um y. Esse y aqui está meio y, às vezes fica parecendo x.
Então, para todo x, existe um y, tal que QXY. Quem é QXY? X mais y igual a zero. Estou dizendo o seguinte, para qualquer x, existe um outro número y inteiro, que quando eu somo os dois, dá zero. Isso é verdadeiro? É. Né? Todo número tem o seu número negativo, né? Todo número inteiro tem pelo menos, né? Ou tem o seu número negativo. Existe um y que é negativo, tal que x mais y igual a zero. Essa ordem na qual os quantificadores elas aparecem, ela é importante. A gente vai ver já já. Então, muitas vezes, se eu inverter aqui, existe um x para todo y, não tem o mesmo significado, não tem o mesmo entendimento de para todo x existe um y. Então, eu não posso inverter aleatoriamente, certo? Ao inverter, eu tenho que analisar novamente a expressão para ver se ela está correta. A gente vai ver um exemplo já já. Eu posso ter constantes nas expressões, qualquer que seja o número de variáveis, como objeto específico do domínio. Para todo x, para todo x, QX, A, ou seja, esse A aqui, por exemplo, para todo número inteiro, vamos supor, e aqui seja divisível por 2, esse A aqui poderia ser divisível para todo inteiro par, para todo x, né? Se x é par, então x é dividível por 2. Para todo inteiro par, o x aqui, fosse inteiro par, que de x a propriedade é ser divisível por 2. Esse A aqui poderia ser 2, então eu não tenho uma variável, eu tenho né, eu tenho constantes, certo? Então eu posso também representar o meu predicado, eu posso conter variáveis e posso ter constantes também, certo? A, no caso aí, representando uma constante. Ok? Então, para todo x, se x para todo x par, que x é divisível por A seria 2, certo? Poderia, no lugar de A aqui, já poderia colocar o 2 aqui direto. O A aqui está representando uma constante. E aí, como eu falei, a ordem dos quantificadores, ela é importante, certo? No caso, quando eu tenho o mesmo quantificador, para todo, existe um, essa ordem não importa, tá? Porque para todo x e para todo y, é a mesma coisa de dizer para todo y e para todo x. Existe um x e existe um y, é a mesma coisa de dizer que existe um y e existe um x. Agora, existe um x para todo y, não é a mesma coisa de para todo y existe um x, certo? Então, se a gente colocar assim, existe um x para todo y, a propriedade aqui é amar, né? Ama xy. Eu estou dizendo o seguinte, que existe alguém, existe uma pessoa, né? Existe pelo menos uma, que ama todo mundo. Existe uma pessoa, existe pelo menos uma pessoa que ama todo mundo. Né? A propriedade é x, então x é quem? Uma pessoa. Y, tá certo? Y é para todo, então todo, tá certo? Todo mundo. Então eu tenho, existe uma pessoa, x, existe um x, uma pessoa, para todo Y, ou seja, que ama para todo o quê? Que ama todo mundo, certo? Então, veja que, traduzindo essa expressão aqui, está dizendo o seguinte, existe um X para todo Y. Qual é a propriedade? X ama Y, certo? Eu leio X ama Y. X é quem? Uma pessoa. Y é quem? Todo mundo, certo? X ama todo mundo. Então, existe alguém que ama todo mundo. Agora, se eu colocar dessa forma, se eu inverter, eu estou dizendo que todo mundo, ou para todo Y, é amado por pelo menos uma pessoa. Então, para todo Y, existe um X, ou seja, para todo mundo, existe pelo menos uma pessoa que ama ela. Certo? Então, todo mundo é amado por pelo menos uma pessoa. Veja que é diferente. Aqui eu tenho uma pessoa que ama todo mundo, nessa primeira opção aqui. Uma pessoa que ama todo mundo. Aqui eu estou dizendo que todo mundo é amado por pelo menos uma pessoa. Certo? Então, a interpretação, ela muda conforme se a gente inverter os quantificadores. Certo? O predicado é amar quem? X ama Y. Eu olho, tem várias formas da gente interpretar isso aqui. Quando eu digo ama XY, eu estou dizendo X ama Y. X ama Y. X ama Y. Quem é X aqui? Uma pessoa. Quem é Y? Todo mundo. Aqui, X ama Y. Quem é X? Uma pessoa. Certo? Quem é Y? Todo mundo. Certo? Então, agora eu estou dizendo que todo mundo, Y, é amado por pelo menos uma pessoa. Certo? Outro exemplo, né? Seja que xy, a propriedade de x ser menor que y para todos os inteiros. Então,
Então, eu estou dizendo que Q aqui é menor, né? X é menor que Y. Então, se eu disser isso aqui, ó, para todo X existe um Y, QXY, eu estou dizendo que para todo inteiro X, para todo X que é inteiro, existe um outro inteiro que é maior do que ele. Certo? Então, para todo inteiro X, existe um inteiro, um Y que é maior do que ele. Ah, então, eu estou olhando para um inteiro, estou olhando para todos os inteiros, estou dizendo, qualquer que seja o meu inteiro X, vai existir pelo menos um outro inteiro que é maior do que ele. Certo? Dessa outra forma aqui, eu estou dizendo que existe um inteiro y que é maior, certo? Que é maior do que todo x. Aqui eu estou dizendo que existe um número que é maior do que todos os outros. Um número que é maior do que todos os outros. Tá certo? Nesse caso aqui, se a gente está falando todos inteiros, essa primeira expressão seria verdadeira ou falsa? A primeira é verdadeira e a segunda é falsa. E a segunda é falsa, exatamente. Por que a primeira é verdadeira? Porque para todo número inteiro existe sempre alguém que é maior do que ele, pelo menos um. Mas não existe um inteiro qualquer y que é maior do que todos os outros inteiros. Não existe, né? Números inteiros é um conjunto infinito, certo? Então, veja que muda até a validade, né? Muda até o sinal lógico. Esse primeiro, para todo inteiro x, existe um y maior do que ele. Ou seja, estou dizendo que qualquer que seja um inteiro, vai existir pelo menos um maior do que ele. A segunda, estou dizendo que vai existir um que é maior do que todo mundo. Não é verdade. Beleza? Sigamos. E aí a gente tem exatamente o que a gente fez agora, foi a interpretação, certo? A interpretação, que é a gente entender o que é que a expressão está colocando, né, e poder atribuir um valor lógico, por exemplo, a ela. Então, a interpretação para uma expressão de predicados consiste em uma coleção de objetos, que a gente chama de conjunto, universo ou domínio, por exemplo, domínio todos os inteiros ou todos os pares, tá certo? Incluindo pelo menos um objeto. Eu preciso de uma especificação de uma propriedade desses objetos de domínio para cada predicado da expressão, né? Eu preciso do que e a atribuição de um objeto particular no conjunto universo para cada símbolo constante na expressão. E eu preciso de um quantificador, tá certo? Eu preciso de um quantificador. Então, eu preciso do domínio e preciso da propriedade e do meu quantificador, atribuição de um objeto particular no conjunto universo para cada símbolo constante da expressão. Então, vamos pensar assim, deu interpretação, isto é, o conjunto universo e o significado de px, deu interpretação, dar uma interpretação é dizer o conjunto universo e o significado de px, para qual, para todo x tem um valor verdadeiro, ou seja, para todo x, px tem um valor verdadeiro. Ou seja, qual seria o meu conjunto universo e qual seria meu predicado? Por exemplo, se o conjunto universo for todo motorista habilitado, né? Se o meu universo for todo motorista habilitado, qual seria a propriedade que todos eles teriam que ter? Terem feito o teste do Detran, beleza. Ou serem maior que 18 anos, não é certo? Então, não existe nenhum motorista legalmente habilitado que não seja maior do que 18 anos. Então, eu diria, para todo X, né, se X for motorista, PX, então ele tem que ter maior, ele tem que ser maior do que 18 anos. Então, eu estou especificando a coleção de objetos motoristas habilitados e estou especificando uma propriedade. E eles têm que ter mais que 18 anos. Certo? Eu já não posso atribuir isso, por exemplo, para eleitor, tá certo? Porque eu tenho eleitor que, né, o eleitor que está entre 16 e 18, que é opcional, certo? Então, para todo x, px. Então, eu estou dizendo o conjunto universo, motoristas, e a propriedade que eles têm que ter, maior que 18 anos. Uma outra, com números aí, já falamos aqui há pouco tempo. Se o conjunto universo for todo, números forem todos os pares, qual é a propriedade que eles têm que ter em comum para todos eles? Bora, pessoal. Se for par, tem que ser divisível por 2. Isso, se for par, tem que ser divisível por 2. Tá de boas aí, certo? Só isso.
ou se for primo, é divisível somente por ele e por ele mesmo. Dê uma interpretação na qual, para todo x, px tem um valor falso. Ou seja, quero dizer que todos os objetos, todas as pessoas, todos os seres, né, têm um valor falso. Por exemplo, se eu pensar que o conjunto do universo fosse carros, e eu disser que são movidos a gasolina, então, para todo x, px, não, é falso, porque eu tenho um carro movido a outros combustíveis, né, álcool, diesel, hidrogênio, elétrico, né, gás. Certo? Então, a interpretação vai ter valor falso. Então, vai depender muito do domínio e do predicado, né, certo? Da propriedade. E aí a gente vai atribuir esse valor. Aí fica a terceira, outra questão, por exemplo, quero peixes, o conjunto do universo fosse peixes, todos os peixes, e px fosse pesar mais do que meio quilo. Né? Obviamente não é verdadeiro isso aí, é falso, porque eu não tenho todos os peixes maior acima de meio quilo. E aí, a pergunta para vocês é o seguinte: é possível encontrar uma interpretação na qual, ao mesmo tempo, para todo x, px seja verdadeiro, e existe um x, px seja falso, ou seja, para todo x, px seja verdadeiro, seja a propriedade seja verdadeira para todo mundo, e que exista pelo menos um x que a propriedade seja falso, ou seja, que não tem essa propriedade? Não. Gostei da convicção. Alguém mais? Acredito que não, também. Exatamente. Não é porque todos os objetos satisfazem a propriedade. Quando eu digo que para todo x, px, estou dizendo que todos os objetos, todos os x, satisfazem essa propriedade px. Quando eu digo para todo x, estou dizendo que todo mundo satisfaz. Não vai. Se todo mundo satisfaz, que é verdadeiro, não vai existir um que não satisfaz. Certo? Então, não é possível. Certo? Não é possível encontrar uma interpretação, ou seja, você não vai encontrar conjunto universo e predicado, na qual para todo x, px seja verdade, e vai existir pelo menos um x que seja, pelo menos um x que não tenha propriedade px, certo? Então, não é possível. Ok, gente? Tudo ok aí até agora? Professor, Oi. A coleção de objetos, no caso, é o domínio aí do X, né? Aí você tem a propriedade, que é o P. Essa atribuição de objeto particular é o quê? Isso aí eu não entendi, não. Atribuição do objeto particular é você dizer que o objeto tem uma determinada propriedade. A atribuição particular é o quantificador, certo? Ou a atribuição pode ser para todo, né, ou para um, certo? Então, essa atribuição está ligada ao quantificador. Tá bom, tá certo. Obrigado. Certo? Que você tem os objetos, a propriedade, né? O que é que você tem na interpretação? Você tem o objeto, a propriedade, o domínio, a propriedade, e o quantificador, que essa atribuição vai ser para todos ou para um. Assim como as formas proposicionais, que agrupam colchetes, parentes, letras e conectivos, temos também as formas que agrupam predicados e quantificadores. Essas formas elas são chamadas de FBF predicadas, ou formas predicadas. Seguem também regras de sintaxe para ser consideradas FBFs. Então, eu tenho aqui, o primeiro caso aqui, P de X ou Q de Y, tá? Não estou especificando o que é a propriedade, só estou dizendo que é possível a gente fazer algo desse tipo. Eu estou dizendo que para todo X, se PX, então QX, por exemplo. Se PX for par, então é divisível por 2. PX seria a propriedade de CX ser par, e QX seria a propriedade de X ser divisível por 2. Então, para todo X, PX implica em QX. Posso ter algo assim, para todo X, existe um Y tal que PXY e QXY, né? Existe um Y tal que PXY e QXY implica em RX. Então, estou fazendo uma proposição aqui, uma forma predicada bem composta. Eu estou dizendo, existe um X tal que é SX, ou para todo X, TY. Não estou especificando quem são essas propriedades, mas eu estou colocando
sintaxes e forma da gente expressar essas formas predicadas. Então, o símbolo entre colchetes e parênteses, né, eles identificam o escopo do quantificador. É isso aqui, ó. Isso aqui é o escopo do meu quantificador. Ou seja, o meu quantificador está agindo sobre tudo isso aqui. O meu quantificador, o para todo x, está agindo sobre tudo isso aqui. E o existe, um y, está agindo sobre isso aqui, ó. Né? Aqui, o meu existe x está agindo sobre o sx, e para todo x está agindo sobre esse ty aqui. Então, em um não tem o escopo, porque não está especificado, só tem a propriedade, não está especificado nenhum escopo aí. Em 2, o escopo de para todo x é px implica em qx, a gente já tinha mostrado. Em 3, o escopo de existe um y é pxy e qxy. E o de para todo x é a expressão inteira que eu segue. Então, nessa terceira aqui, particularmente, eu tenho o escopo do existe um x, de existe um y, é isso aqui, ó. Ou seja, esse quantificador age sobre essa expressão. E esse quantificador vai agir sobre toda essa expressão aqui, ó. Certo? Porque ele está dentro do parênteses. Tá? Aqui, eu tenho o escopo, né? Eu tenho o escopo de cada um aqui. O escopo dessa expressão é isso, o escopo dessa expressão é isso aqui. Tá? Assim como a gente fazia a argumentação verbal, ou seja, traduzir uma fórmula proposicional em algo verbal ou vice-versa, como a gente viu na aula passada, muitas declarações em português podem ser expressas como formas predicadas, certo? Quando eu digo que todo papagaio é feio, é um exemplo do livro, tá, gente? Não tem nada a ver com o meu sentimento aqui. Aliás, já tive papagaio. Todo papagaio é feio significa que, dado uma coisa qualquer, um objeto, um animal, se essa coisa é um papagaio, então é feio. Certo? Então, como é que a gente vai traduzir isso? Todo papagaio é feio, traduzir isso dentro de uma expressão lógica. Né? Já que a gente está dizendo que todo papagaio é feio, é que se dado alguma coisa, se essa coisa for papagaio, então é feio. Então, usando P de x para a frase x é um papagaio e f de x para é feio, a proposição eu posso simbolizá-la da seguinte forma: para todo x, se px, então fx. Px é o quê? X é um papagaio. Se x é um papagaio, então x é feio. Né? X é feio. Então, todo papagaio é feio, pode ser representado com essa expressão aqui. Para todo x, se for um papagaio, então é feio. Então, veja que eu tenho que fazer a transformação da expressão que está na nossa linguagem natural, né? Todo papagaio é feio, então eu estou usando o quantificador universal, todo papagaio é feio. Eu estou traduzindo ela para uma forma predicada. Para todo x, tá certo? Se x for o papagaio, então ele é feio. Para todo x, x pode ser os animais, x pode ser alguma coisa na natureza. Né? Se px, ou seja, se x for o papagaio, então ele é feio. Geralmente, o quantificador universal e o conectivo implicação, né, incondicional, estão sempre juntos. Né? Estão sempre juntos. Ou seja, é muito comum a gente encontrar. Claro que vai ter caso que eu não vou ter. Eu vou ter o para todo, não vou ter implicação, ou vou ter implicação e não vou ter o para todo. Mas, geralmente, eles estão aí juntos, tá certo? Analogamente, se eu disser que existe um papagaio feio, significa dizer que existe alguma coisa que é, ao mesmo tempo, papagaio e feio. Tá certo? Quando eu digo existe um papagaio feio, existe pelo menos um papagaio feio, eu estou dizendo que existe alguma coisa que é papagaio e feio ao mesmo tempo. E aí eu vou representar com existe um x, tal que x é um papagaio e x é feio. Por quê? Porque geralmente o quantificador existencial e o conectivo e estão quase sempre juntos. Certo? Então, quando eu estou colocando o quantificador universal, geralmente, a partir dele, eu tenho uma implicação. Quando eu tenho o quantificador existencial, existe pelo menos um, eu tenho um conectivo de conjunção aqui, certo? O I. Vamos ver mais exemplos. Isso que a gente fez, tá? É chamada tradução. Lembra que a gente fez os argumentos verbais? Que a gente fez o processo contrário.
a gente tinha lá o texto, né? O juro vai subir, a taxa de federal de desconto vai cair, não sei o que, eu tinha lá a expressão e eu traduzia ela para um formato lógico. Ou eu posso fazer o contrário, eu posso ter uma expressão lógica lá e dizendo quem é A, quem é B, quem é C, por exemplo, e fazer depois a tradução dela, tá certo? No caso da lógica formal de predicados, também a gente faz essa tradução, né? A gente traduzir uma declaração em português para uma FBF pode ser útil, né? Escrever alguma proposição intermediária em português, depois fazer utilizar os símbolos para utilizar, né, para transformar, né, uma declaração em português para uma fórmula, certo? E aí a gente, no caso, a gente pode usar alguma coisa intermediária, como a gente fez aqui. A gente diz o seguinte: todo papagaio é feio. Então, eu traduzi inicialmente, eu fiz uma tradução para uma forma intermediária. Dada uma coisa, se X, se é papagaio, então é feio. Aqui, existe um papagaio feio. Eu fiz uma tradução intermediária. Existe alguma coisa que é, ao mesmo tempo, papagaio feio. Tá? Porque aí, quando você usa uma frase intermediária, você já está colocando ela dentro do formato de forma de predicado aqui, dentro de um formato de predicados, tá certo? De forma predicada, tá? Então, é o que a gente vai fazer, para a gente fazer essa tradução. Só que tem algumas coisas do tipo, por exemplo, quando a gente usa somente, apenas, né, que são advérbios de intensidade, né, podem confundir a tradução, pois sua colocação na sentença, ela pode alterar completamente o significado. Então, por exemplo, se eu usar aqui o apenas, que podia ser o só ou somente, nessas três expressões aqui, só mudando de posição. João ama apenas Maria, apenas João ama Maria, e João apenas ama Maria. Veja que, se você olhar direitinho aí, essas três frases, elas têm significados diferentes. Certo? Elas têm significados diferentes. Vamos analisar? João ama apenas Maria, apenas João ama Maria, e João apenas ama Maria. Então, vamos analisar. João ama apenas Maria. Estou dizendo que João ama apenas uma pessoa. Essa pessoa é Maria. Agora, apenas João ama Maria, eu estou dizendo que Maria é amada somente por João. Maria é amada somente por João. A primeira é que João só ama Maria. Certo? A segunda, João ama apenas Maria. A segunda é que Maria só é amada apenas por João. Apenas João, ou seja, de outras pessoas, só João que ama, né? Para não ficar ama ela, para não ficar esse cacófato. E João apenas ama Maria. Eu estou dizendo o seguinte, que todos os sentimentos que João pode ter, ele somente ama, né? Apenas ama ela. E é mais do que suficiente, né? Ele podia ter outros sentimentos, tá certo? Mas ele apenas ama Maria. Estão entendendo que são interpretações, são significados diferentes. João ama apenas Maria, ou seja, João só ama uma pessoa, tá certo? Ama Maria. Aqui, Maria é amada apenas por João, ela é amada por outras pessoas, e João tem um único sentimento por Maria, que é amor. Tá? Então, esses advérbios, a gente deve correr deles. Vai aparecer de vez em quando, mas se a gente, na tradução, se a gente puder, não usa esses advérbios, porque eles podem dificultar ou alterar o significado da expressão. Tá? Então, vamos ver uns exemplos aí. Usando os símbolos predicados abaixo, escreva as fórmulas bem formuladas que representam as proposições logo a seguir. O domínio consiste em todas as pessoas. Então, meu X todo domínio, né, meu conjunto universo são as pessoas. Então, eu tenho X para dizer que X é um estudante, IX para dizer que X é inteligente, e MX para dizer que X gosta de música. Certo? E aí as proposições são essas. Todos os estudantes são inteligentes. Alguns estudantes inteligentes gostam de música. Todo mundo que gosta de música é um estudante não inteligente, né? E apenas estudantes inteligentes gostam de música. Então, veja que eu tenho várias proposições. O que eu tenho que fazer é usar adequadamente os quantificadores e esses predicados. As propriedades são
É X, X é estudante, e X é inteligente, e MX, X é música. Quando eu digo aqui, ó, estudante não inteligente, como está aqui, eu estou negando o IX, tá certo? Quando eu digo que X é um estudante não inteligente, eu vou estar negando isso aqui. Posso usar a negação também, como a gente fez. Então, ó, IX negado significa estudante não inteligente. Ou MX negado é X não gosta de música. É X negado, esse não é o invertido, é o normal, que é só caracterizando aqui que X é um estudante. Se eu negar ele, X não é estudante, certo? Eu posso negar de forma tranquila aí. Vou fazer o primeiro. Todos os estudantes são inteligentes. Eu estou dizendo o seguinte, que se a pessoa for estudante, então ela é inteligente. Estou querendo dizer isso aqui, porque o domínio consiste em todas as pessoas. Então, eu estou falando de pessoas. Então, se essa pessoa for estudante, então ela é inteligente, né? Todos os estudantes são inteligentes. Eu estou dizendo o seguinte, que se X pessoa for estudante, então X é inteligente. Então, vai ficar assim, ó, para todo X, ou sem o parênteses. Vamos deixar o quantificador sem o parênteses. Deixar o parênteses só para o predicado. Para todo X, X é quem? Pessoa. Para todas as pessoas. Se essas pessoas forem estudantes, né? Se é X, então, e X. Então, eu estou agora representando a expressão todos os estudantes são inteligentes. Então, para todo X, se X é estudante, então é inteligente. Certo? A segunda, como é que ficaria? A segunda, eu vou colocar aqui embaixo. Alguns estudantes, então não são todos, estudantes inteligentes gostam de música. Alguns estudantes inteligentes gostam de música. Não são todos. Então, eu vou dizer o quê? Se não são todos, aqui existe pelo menos um X, existe um X, tal que X é estudante, e X é inteligente, estudante, né? X é inteligente, e X gosta de música, MX. Ok? Então, existe um X, tal que X é estudante, inteligente e gosta de música. Lembra que foi dito que, geralmente, o quantificador para todo vem aí com a implicação. E o quantificador existe um, né? E vem com o conectivo E. Certo? Então, existe um X, tal que X é estudante, é inteligente, e porque quando eu digo que alguns estudantes, eu tenho que colocar, não existe uma preposição, um quantificador alguns. Se alguns, então existe pelo menos um. Existe pelo menos um estudante, existe pelo menos um X, né, uma pessoa, né, X é pessoa, que é estudante, inteligente, gosta de música. Ok? Vamos pensar aí na terceira aí. Todo mundo que gosta de música é um estudante não inteligente. Olha, afirmação perigosa. Todo mundo que gosta de música é um estudante não inteligente. Todo mundo a gente já sabe, então, qual é o quantificador, né? Como é que ficaria aí?
Bora, pessoal. Vamos lá. Qualquer que seja x, mx implica em não e x. De novo, repita de novo, por favor. Para todo Qualquer que x. Para todo x. Para todo x. Certo. Isso aqui é a letra C. Para todo x, o quê? Mx implica em não e x. Certo. E mx é não gostar de música. Tá. E qual é a outra? Não e x? Implica em não e x. Certo. Mas e onde é que eu digo que ele é estudante? Ups, É só colocar aqui, ó. Você foi no caminho certo. É x e, posso combinar, e x negado. Então, vamos entender agora, que agora o negócio apertou. Bom, alguns estudantes inteligentes gostam de música. Então, qual é o principal aí? Eu estou dizendo o seguinte, quem é que gosta de música? Se o cara gostar de música, ele tem que ser estudante e tem que ser inteligente. Alguns, né? Então, a condição aí agora, o antecedente é gostar de música, né? Porque alguns estudantes inteligentes gostam de música. Então, se gosta de música, né? Se gosta de música, então é estudante, é X, e não é inteligente. Certo? Deixa eu só organizar aqui melhor, ficou meio bagunçado aqui. Desculpa aqui, é porque realmente sem a é X e X negado. Estou negando aqui, pode negar no I, certo? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, todo mundo que gosta de música é um estudante, todo mundo, eu estava lendo a segunda aqui, todo mundo que gosta de música, certo? Todo mundo que gosta de música, então, se gosta de música, então é um estudante não inteligente. Todo mundo que gosta de música é um estudante não inteligente. Então, se gostou de música, se gosta de música, então é estudante e não inteligente. Estão vendo aqui? Todo mundo que gosta de música. Então, o quantificador é para todos. Certo? Para todos. Todo mundo que gosta de música. Então, se gosta de música, o que é que tem? Se gosta de música, então é um estudante não inteligente. Então, gostou de música, é um estudante não inteligente. Porque está dito aqui, todo mundo que gosta de música. Então, se gosta de música, então é um estudante e não é inteligente. Certo? Então, eu estou combinando aqui a implicação com o conectivo, porque a propriedade, quem é que não gosta de música? Né? Todo mundo que, na realidade é o seguinte, eu tenho que ler o seguinte, todo mundo que gosta de música. Então, eu já estou amarrando para todo X. X gosta de música, então é um estudante não inteligente. É X e não X. Certo? Ok aí? Em algum momento eu estava olhando para de cima, mas todo mundo que gosta de música é um estudante não inteligente. Estou dizendo o seguinte, gostou de música? Então, já sei, é estudante não inteligente. Tá? Letra D. Vou apagar tudo aqui. Apenas estudantes inteligentes gostam de música. Veja que esse apenas eu vou usar o existencial ou universal. Por isso que a gente diz, por isso que a dica é não usar esses, procurar não usar esses advérbios, porque eles confundem. Apenas estudantes inteligentes, você está dizendo, se você trocar apenas por todos, vai mudar o sentido da frase aí? Apenas estudantes inteligentes gostam de música. Se eu colocar todos os estudantes inteligentes gostam de música, muda? Muda. Muda, será? Porque apenas estudantes inteligentes. Quer dizer que os estudantes inteligentes gostam, mas seriam todos os estudantes. Não, todos os estudantes inteligentes. Todos os estudantes inteligentes. Se você diz apenas estudantes inteligentes, ele está dizendo que foi estudante, foi inteligente e gosta de música, não é? Quando você diz apenas estudantes inteligentes... Então, se falar, apenas, significa que todo o universo daquelas pessoas gostam. Depende do contexto. Lembra aqui, do exemplo aqui? Apenas aqui, João não apenas Maria. O contexto está dizendo o seguinte, que João ama apenas uma pessoa. Aqui, não, mas quando é apenas um grupo, significa que todos daquele grupo? Exatamente. Você tem que olhar, mas
Pode ter caso, você tem que olhar o contexto completo. Se você substituir apenas estudantes, se você disser aqui, se você tirar o apenas, ficar estudantes inteligentes gostam de músicas, tá certo? Você está dizendo o quê? Que os estudantes inteligentes, todos eles gostam, estudantes inteligentes gostam de música, certo? Quando você coloca o apenas, ele simplesmente reforça, estudantes inteligentes gostam de música. Se você colocar todos os estudantes, é estudante e é inteligente, então gosta de música. Se ele for estudante, se ele for inteligente, ele vai gostar de música, certo? Então, vai ficar como para todo X, vai ficar parecido com o anterior. Né? Para todo X, se X gosta de música, né? Se X gosta de música, então ele é estudante e inteligente. Eu estou dizendo que apenas estudantes inteligentes, as outras pessoas não gostam. As outras pessoas não gostam de música, né? Apenas estudantes inteligentes gostam muito. Então, se gosta de música, como eu estou dizendo que somente os estudantes inteligentes gostam de música, então estou dizendo que os outros não gostam, né? Então, se gosta de música, então é por quê? É porque ele é estudante e é inteligente. É muito parecido com o anterior, que o anterior só tinha uma negação aqui. Certo? Então, veja que a tradução, ela dá um pouquinho mais de trabalho, por quê? Porque a gente tem que olhar com calma o que é que está dito, né? E tentar expressar isso com base na nossa, né? No nosso entendimento, certo? No nosso entendimento. E validar novamente. Eu estou dizendo, para todo X, se X gosta de música, então é estudante inteligente. Isso combina com isso aqui? Sim. Porque eu estou dizendo que apenas estudantes inteligentes gostam de música. Tá? Então, eu estou dizendo que se gosta de música, porque é estudante e é inteligente. Então, eu tenho sempre que fazer o processo de volta, né? Olhar o que eu escrevi, a proposição, e analisar de volta aí. Ok? Vamos fazer aí, para vocês. Vamos fazer aí, ó. Usando os símbolos predicados e quantificadores apropriados, escreva cada declaração em português como uma FBF predicada. Vou dar aí 5, 10 minutinhos para vocês fazerem isso aí. Certo?
De volta aqui, vamos ver lá. Fizeram? Só a última aqui. Certo. Pronto? Px, x é uma bola. Aqui o fator conjunto universo, né? O conjunto universo é objetos, né? Usando sim predicados indicados e quantificador apropriado, escreva cada declaração em português como FPR predicado. Todas as bolas são redondas, todas, né? Então, para todo x, se x é bola, então, se bx, então, é redonda, Rx. Estou dizendo que todas as bolas são redondas, então, se alguma coisa for bola, essa coisa é redonda. Certo? Px implica em Rx. Agora, estou dizendo, nem todas as bolas são bolas de futebol. Certo? Então, quando eu tiver algo assim, você pode fazer nem todas as bolas, esse nem aqui está valendo para tudo isso, né? Nem todas as bolas são bolas de futebol. Então, você pode fazer o quê? Você pode fazer isso aqui, todas as bolas são bolas de futebol, e negar. É isso? Porque esse nem aqui está valendo para todo mundo. Então, se eu tivesse assim, todas as bolas são bolas de futebol, né? Então, eu diria que para todo x, se x é bola, então é de futebol. SX. Se x é bola, então é de futebol. Mas tem um nem aqui, né? Ó, nem, então nego aqui, ó. Certo? Neguei aqui. Essa é a dica, tá certo? Tá certo? Para todos, nem todas, na verdade seria uma negação geral aqui, tá? A gente podia pensar em algo, mas desse jeito também a gente tá correto. Seria uma negação, deixa eu só colocar um outro colchete aqui, porque esse colchete tá ligado com esse. Porque eu tô negando tudo, né? Nem todas as bolas são bolas de futebol. Então eu faço como se fosse todas as bolas são bolas de futebol e nego, porque o nem tá alcançando toda a expressão. Alguém colocou uma questão aqui? Deixa eu ver aqui. Fui eu, professor. Fazer uma pergunta. Faça, João. Se eu chegar e falar bem assim, existe algum X que as bolas de futebol, alguma bola não é uma bola de futebol? Sim, sim. Existe um X tal que X não é bola de futebol. Também. Podia ser assim. Existe um X, porque eu não estou dizendo que nem todas, né? Existe um X tal que X é bola, BX, e não é de futebol, é S. Certo? Podia ser. Você está dizendo que existe pelo menos uma coisa que é bola e não é de futebol. Então, você está realmente expressando que nem todas as bolas são bolas de futebol, que existe pelo menos uma que não é, certo? Também estaria correto aqui. Certo?
Beleza. Pronto. É porque eu quis mostrar que o NEM aqui, né, ele tem um escopo sobre todas essas, né, toda essa expressão aqui. Agora, todas as bolas de futebol são redondas. Todas as bolas de futebol são redondas. Como é que fica aí? Todas as bolas para todo X. Se todas são redondas, então, se for redonda, então é bola de futebol. Se for bola de futebol, então é redonda, né? Todas as bolas de futebol são redondas. Para todo X, se X for bola de futebol, SX, então ela é redonda. Para todo X, se X for bola de futebol, SX, então ela é redonda. Então todas as bolas de futebol são redondas. Agora, algumas bolas não são redondas. Existe alguma coisa que é bola e que não é redonda. É isso? Existe alguma coisa que é bola. Existe um X, tal que X é bola, mas não é redonda. E RX negado. BX e RX. E não RX, certo? Existe algumas coisas que é bola e que não é redonda. Toda bola redonda é uma bola de futebol. Como é que ficaria isso aqui? Toda bola. Já sei que para todo X, para todo X, para todo X, se for bola redonda, se for bola e redonda, se for BX e RX, então se for bola e se for redonda, então é uma bola de futebol. SX. Ok? Às vezes você tem, como na letra B, né? Você tem possibilidades de alternativa, né? Fórmula alternativa. Então, aqui, essa letra é para todo X. Se X, se for... Eu estou dizendo que toda bola redonda é uma bola de futebol. Eu estou dizendo o seguinte, foi bola e foi redonda, então é bola de futebol. Foi bola e foi redonda, então é de futebol. Certo? Então, sempre quando você fizer a expressão, lê ela de volta. Estou dizendo, para todo X, se X é bola e X é redondo, então é de futebol. Aí eu vou olhar para aqui, toda bola redonda é bola de futebol. Bateu. Certo? Você faz o processo de leitura novamente para ver se está realmente correspondendo a sua expressão com a expressão aí completa, tá certo? Joia? O próximo item é validade. Né? Quando a gente fazia lá as nossas formas proposicionais, primeiro a gente analisava, né, o valor lógico de cada proposição. Por exemplo, eu fazia uma tabela verdade, eu fazia lá o valor de cada proposição, de A e de B, e aí ia colocando na forma, para encontrar, no final, o meu valor lógico, tá certo? O valor lógico daquela expressão. Se eu tinha algo do tipo A implica em B, ou não B implica em C e C, A e B, por exemplo. Você tinha algo assim, uma expressão. Para eu atribuir, para eu saber qual é o valor lógico dessa expressão, eu tinha que saber, eu tinha que colocar os valores lógicos atribuídos a B. A era verdadeiro, B é falso. Ou todo A é verdadeiro, B é verdadeiro, né? C é verdadeiro, B é verdadeiro. Então, eu tinha que fazer todas essas análises a partir dos valores lógicos de cada letra de proposição. No caso de uma FBF, para eu poder atribuir um valor lógico, vai depender da nossa interpretação. Certo? Da nossa interpretação é o quê? Eu entender se, por exemplo, toda das bolas redondas é uma bola de futebol. Isso é verdade? Certo? Isso é verdade? Depende do contexto. Mas se for no conjunto universo todas as bolas,
Claro que não é, que eu tenho bola redonda de tênis, bola redonda de basquete, bola redonda de basquete, tá certo? Então, eu tenho... A interpretação é o que me faz atribuir o valor lógico de uma forma predicada, certo? Então, escolher uma interpretação para um FBF predicada é análogo a escolher os valores lógicos para um FBF proposicional. No caso de uma forma predicada, existe uma infinidade de interpretações possíveis, tá certo? E apenas 2 elevado a n linhas possíveis na tabela verdade. Então, você não pode pegar isso aqui e colocar numa tabela verdade. Porque, por exemplo, essa expressão aqui, toda bola redonda é uma bola de futebol. Aí eu penso, não, depende, porque se eu tiver trabalho, se eu tiver só num cenário de bolas, eu tenho bola de basquete, bola de vôlei, bola de tênis, tenho aí bola de gude. Então, obviamente que eu tenho uma infinidade de representações de bolas redondas. Então, eu não teria como colocar isso na tabela verdade, diferente de uma fórmula como essa, que eu já sei como é que eu vou colocar na tabela verdade. Essa fórmula aqui, para mim, eu vou ter uma coluna para A, uma coluna para B, uma coluna para não B, uma coluna para C, e vou ter as colunas das operações. A implica em B, não B implica em C, A e B, vou ter a operação, esse O aqui, depois essa operação aqui. Então, quando eu tenho uma fórmula proposicional, eu já sei com clareza quantas colunas e quantas linhas eu vou precisar. Mas quando eu tenho uma fórmula predicada, tá, eu não consigo estabelecer uma quantidade, porque eu posso ter várias interpretações. Tá? E aí, a gente lembra da tautologia. A tautologia é uma fórmula proposicional, é quando uma FBF proposicional assume o valor verdadeiro em todas as linhas da tabela verdade. Quando eu pego a última linha, a última coluna da tabela verdade, eu só tenho V, certo? Então, é uma tautologia. E o análogo de uma tautologia para uma FBF predicada é a validade. Então, quando eu pego uma expressão que qualquer que seja a interpretação que eu der vai ser sempre verdade, eu estou diante de uma validade, certo? Então, eu posso pegar uma expressão, por exemplo, para todo x, se x é par, divisível por 2. Isso aí vai ser sempre verdade. Todo par é divisível por 2. Todo par é divisível por 2. Então, eu estou diante uma tautologia na lógica proposicional seria uma validade na lógica predicada, na lógica de predicado, tá certo? Para todo x, se x for par, x é divisível por 2. Isso é uma validade, porque vai ser sempre verdade que se x for par, x é divisível por 2. Ok? Então, uma FBF predicada, ela é verdadeira, ela é válida, desculpe, se ela é verdadeira para todas as interpretações possíveis. E aí a gente vai deduzir a validade da sua forma, né? Já que a validade é independente de qualquer interpretação particular. De qualquer interpretação que eu der, a expressão vai ser sempre verdadeira. Certo? Então, uma FBF válida é intrinsecamente verdadeira. E como é que eu vou definir a validade de uma FBF predicada? No caso das formas proposicionais, eu posso fazer uma tabela verdade. Se for um argumento grande, eu posso usar demonstração de argumento, né? Regra de equivalência, regra de inferência, modus ponens, modus tollens, condicional, silogismo hipotético, tá certo? Silogismo dedutivo, ok? Então, eu tenho várias formas de como é que se diz? De interpretar, de definir se uma forma ela é tautologicamente, se ela é uma tautologia. No caso do FBF predicado, não existe algoritmo para definir a validade. Então, eu tenho que determinar se essa fórmula ela é verdadeira em todas as proposições. E não pode haver valor falso em alguma proposição, sem o valor, ou alguma proposição sem valor lógico. Então, eu estou olhando para uma expressão desse tipo aqui, e eu tenho que olhar para ela, certo? E dizer, poxa, ela é sempre válida, certo? Por exemplo, para todo x, mx é x, e se mx, então é x e x. Eu tenho que olhar para ela aqui e estabelecer a validade a partir das possíveis interpretações. É claro que nesse caso aqui, né, apenas estudante inteligente gosta de música, isso não é válido, né? Você sabe que outras pessoas gostam de música, certo? Que não são estudantes, ou pessoas que não são inteligentes que também gostam de música. Eu tenho gente que não é estudante, tenho gente que não é inteligente que gosta de música. Então, essa aqui não seria uma validade, porque ela não é válida para, né, todos os cenários.
Então, quando a gente olha para as nossas proposicionais, as formas proposicionais, que são essas aqui, desse tipo aqui, né? Isso aqui são as formas proposicionais, né? Os argumentos. A gente tem algumas maneiras de definir a sua validade, se é tautologia, né? A gente pode aplicar, tá certo? A gente tem os valores lógicos, que pode ser verdadeiro ou falso, certo? Quando é que ela é intrinsecamente verdadeira? Quando ela é uma tautologia, qualquer que seja as atribuições de valores lógicos, eu vou ter sempre verdadeiro. E a metodologia que a gente utiliza, geralmente é uma tabela verdade, né? Pode ser um algoritmo para determinar se uma fórmula bem formulada é uma tautologia. Isso para aquelas formas proposicionais que a gente viu. Agora, quando a gente está trabalhando com as formas predicadas, a gente vai ter, pode ser verdadeiro, pode ser falso, ou pode ter uma incerteza, se a forma tiver uma variável livre, certo? Do tipo aquela variável tipo A lá. Então, dependendo, sem valor lógico, dependendo da interpretação. Eu posso ter simplesmente algo desse tipo aqui, tá certo? Eu não consigo, por exemplo, interpretar, porque eu não tenho quantificador, PX, ok? Eu não consigo dizer se isso aqui é sempre válido, é sempre falso, certo? Já aqui eu posso ter uma interpretação válida. Se eu disser quem é X, quem é PX e quem é QX, eu posso ter uma interpretação que é sempre válida, né? Se PX for par e QX for ser divisível por 2, então isso aqui é uma validade, né? Eu tenho uma validade. Por quê? Porque essa expressão vai ser sempre verdadeira, qualquer que seja X, desde que X seja par e X seja divisível por 2, certo? Para todo X, se X for par e X for divisível por 2, então essa expressão vai ser uma validade. Eu estou interpretando e atribuindo o valor lógico. Ela vai ser sempre verdadeira. Então, no caso da FPF predicada, quando é que ela é intrinsecamente verdadeira? Quando ela é verdade para todas as interpretações. Ou seja, qualquer interpretação que eu der, lembrando, o que é a interpretação? É você dar um conjunto universo, né? Uma interpretação é você dar um conjunto universo, certo? É você dar uma propriedade e você estabelecer o quantificador. Quando você atribui interpretação, e qualquer que seja a interpretação que você der vai ser verdade, você está diante de uma FBF válida. Ela é verdade para todas as interpretações. E a metodologia, não existe algoritmo para se determinar se uma FBF é válida. Não, você tem que interpretar, você tem que analisar, né, e tem que olhar, né, ver a expressão, ver a tradução, ver a expressão. Não existe um algoritmo como, por exemplo, a tabela verdade, ou como aquelas regras de inferência, de equivalência, para a gente aplicar na forma predicada. Não existe uma tabelazinha de equivalência e de inferência, tá certo? E tudo aquilo que a gente fez, a gente pode... Aquelas demonstrações que a gente fez com as formas proposicionais, a gente pode fazer com predicada também, certo? Mas a gente abstrai isso para o que a gente precisa aqui. Aquelas demonstrações, você tem algumas regras também que você pode fazer para tentar demonstrar a validade, mas só que a validade depende exatamente da interpretação. O que é válido para um contexto pode não ser válido para outro. Por exemplo, PX, se PX, então QX é válido para PX é par e QX é divisível por 2. Mas se eu disser que X são todos os números, essa expressão deixa de ser válida, né? Aqui, para a gente entender melhor. Determine o valor lógico de cada uma das FBFs a seguir, com a interpretação de que o conjunto universo consiste em todos os inteiros. Agora eu estou falando de todos os inteiros. E X significa X é ímpar, LX, que X é menor que 0, GX significa que X é maior que 9. Então, eu quero dar o valor lógico, se é verdadeiro ou se é falso, certo? Isso aqui é V ou F. Né? V ou F, essas expressões aqui, cada uma dessas. Então, vamos olhar. Existe um X, tal que X. Existe um X, tal que X é ímpar, se é verdadeiro. X é todo inteiro, né? Existe pelo menos um inteiro que é ímpar? Sim, né? Aqui eu posso ser que essa expressão é válida, certo? É uma validade, certo? É um valor lógico dela. Qual é o valor lógico dela? Verdadeiro. Porque existe um X tal que X é ímpar. X consiste em todos os inteiros,
certo? Todos inteiros. Então, existe pelo menos um inteiro que é ímpar, verdade. Para todo x, se Lx, então x. Para todo x, se x for menor que zero, então x é ímpar. Se Lx é x menor que zero. Se x for menor do que zero, então x é ímpar, falso, né? Aqui, existe um x tal que ele é menor do que zero e é maior do que 9, porque Lx é x menor que zero. E Gx é maior do que 9. Né? E os números entre x e 9, certo? Então, aqui é falso. Aqui, o valor lógico da expressão é falso. Porque não existe um número que seja ao mesmo tempo menor que zero e maior que 9. Aqui, para todo x, ou x é menor do que zero, ou x é maior do que 9, falso também. Por quê? Porque eu tenho um número, eu tenho 8. 8 se enquadra onde aqui? Nenhum delas. 6, 5. Então, eu estou dizendo que para todo x, se fosse existe um x aqui, aí tudo bem. Ou existe pelo menos um número que é menor do que zero ou maior do que 9, também não, né? Existe ou menor, ou, né? Ou menor que zero ou maior que 9. Ou, então pode ser menor que zero ou pode ser maior que 9. Se fosse um existe aqui, seria verdadeiro. Mas como é para todos, é falso. Não existe um número que seja menor que zero e maior que 9. E também, todos os números não são menor que zero, menores que zero e maiores que 9. Ou maiores que 9. Certo? Então, é só a primeira aqui que é verdade. Então, dar um valor lógico é você olhar e olhar o contexto, ó. Quem é o conjunto universo e cada propriedade dessa, e analisar as propriedades para ver se realmente aquilo ali é válido para toda situação. Por exemplo, existe pelo menos um x que é ímpar. Isso, né? Se eu colocasse para todo x, por exemplo, se eu tivesse aqui, x é negativo, então Lx, né, já estaria caracterizando os números negativos, certo? Os números negativos, x menor que zero. Ok? Então, não é tão simples a gente interpretar e atribuir para formas predicadas, mas é possível, certo? É possível desde que você tenha com clareza as propriedades, certo? Com clareza os quantificadores do conjunto universo. Se você tem o conjunto universo, se você tem a propriedade e você tem os quantificadores, você vai poder interpretar. E ao interpretar, você vai poder atribuir um valor lógico. Você só consegue atribuir um valor lógico depois que você consegue interpretar a expressão. O que é que isso aqui está dizendo? A expressão 3. Está dizendo que existe um número que é ao mesmo tempo menor que zero e maior que 9. Então, assim, pela minha interpretação, isso aqui é falso. E não existe nenhuma situação que contemple isso aí. Ok? Vamos aí verificar a validade das FBF abaixo. Para todo x, px, existe um x que tenha... para todo x, px, existe pelo menos um x que tem essa propriedade px. Essa aqui é válida? Essa aqui é verdade? Se todo x tem a propriedade px, então existe pelo menos um que tem a propriedade px. Isso é verdade. Né? Se x é par, existe pelo menos um x. Se todo x que é par, então é porque existe pelo menos um que é par. Certo? Aqui, lembrar que esse A é uma constante. Certo? Se todo x, px, existe um que tenha, né, essa propriedade, né, é um elemento particular, por exemplo, se x é válido para todos os elementos do universo, para todo x, px é válido para todo x, então, um determinado elemento, qualquer um A, vai ser também alcançado pela propriedade. Certo? Veja que eu não tenho um quantificador. Eu já estou dizendo que um determinado elemento, por exemplo, para todo x, se x for par, então, né, o 2 vai ter a propriedade, o 4 vai ter a propriedade. Tá? Então, isso aqui também é válido. Tá? Essa terceira aqui, para todo x, se px e qx, ou seja, se x tiver a propriedade p e se x tiver a propriedade q,
equivalente dizer que todo X tem PX e todo X tem QX. O que é que eu estou dizendo? Para todo X, tanto X tem a propriedade P, tanto X tem a propriedade Q. Isso é equivalente a dizer que todo X tem P e todo X tem Q? Sim. Sim. Certo? Veja que eu estou... Aqui a gente usa a lógica. Se eu tenho aqui A e B, se A e B, né, se isso aqui for verdade, então A é verdadeiro e B é verdadeiro também. A é verdadeiro e B é verdadeiro. Ok? Então, 3 também é verdade. Agora aqui, existe um X, né, que tem PX para todo X que tem PX? Ou seja, se existe um elemento que tem X, se existe um elemento que tem a propriedade P, significa que todos os elementos vão ter a propriedade P? Se pelo menos um existir, significa que todos vão ter a propriedade? Se pelo menos um tiver, todos os outros vão ter? Diz, João. Bruno já colocou aí. É falso, certo? É falso. Por quê? É como se você dissesse o seguinte, é como se você dissesse, olha, vamos supor que o conjunto do universo seja os inteiros. Se um inteiro é par, todos os outros são pares? Não. Se um inteiro é ímpar, todos os outros são ímpares? Não. Certo? Então, nesse caso aqui, seria falso. Porque o fato de um elemento, existir um elemento que tem a propriedade, não implica que os demais tenham a propriedade. Ela é o inverso dessa aqui, ó. Ela é o inverso aqui. Se todos têm a propriedade, um tem a propriedade. Agora, se um tem a propriedade, não quer dizer que todos têm essa propriedade. Alguém falou aqui? Repete rapidinho a 2, certo? Vamos lá. Repetindo a 2. Eu estou dizendo que para todo x, px. Então, essa propriedade px é válida para todo x. Para um determinado elemento em particular, qualquer A, ele vai ter também a propriedade x. Se vale para todo mundo, vale para um elemento em particular. Certo? Quando eu coloco um A aqui, é uma constante. Certo? Então, se todo elemento tem a propriedade, um elemento em particular vai ter essa propriedade também. Ok? Beleza, Bruno. A última aí, ó. A última é o contrário dessa, ó. Para todo x, se x tem a propriedade P ou x tem a propriedade Q, é equivalente dizer que para todo x, px ou todo x tem qx? Complicado, né? Por isso que a gente é interessante a gente colocar exemplos, certo? Se você olhar, veja que isso aqui foi verdadeiro. Se x tem a propriedade P e se x tem a propriedade Q também, então todo x tem a propriedade P e todo x tem a propriedade Q. Agora aqui, todo x ou tem P ou tem Q. Significa que todo x tem P ou todo x tem Q. Se eu colocar assim, todo x é par ou ímpar, certo? Se eu colocar dos inteiros, né? Ou x é par ou x é ímpar. Beleza. Isso quer dizer que todo x é par ou todo x é ímpar? Tchan, tchan. Falso, né? Falso. Ou seja, o fato de um ou outro ter, não quer dizer que todos de um ou todos do outro tenham. Certo? Todos de um ou todos de outro tenham. Então, é falso. Então, se eu disser que para todo x, px ou qx, todo x ou x é par ou x é ímpar, não é equivalente dizer que todo x é par ou todo x é ímpar. Certo? Todo x é par e todo x é ímpar. Não é. Então, isso aqui seria falso. Ok? Então, veja que forma predicada, ela dá uma forçada no nosso raciocínio, no sentido de que a gente tem que estar sempre indo e vindo, testando com exemplos, né, testando com interpretações, atribuindo, né, sempre a interpretação, os objetos, o conjunto de o meu conjunto de objetos, meu quantificador e meu predicado.
Tu tem que olhar isso aí e tem que dar os exemplos. Ok? Então, gente, mais lógica, nós vamos ver os próximos semestres aí. Vocês vão ver, né? Vocês vão ter outras disciplinas de lógica. A gente vai continuar usando a lógica, mas dentro daquilo que a gente já viu. Lógica de predicado, lógica proposicional. Aí, nosso próximo assunto é demonstrações. Tá certo? Que a gente vai resgatar um pouquinho de lógica. Quando a gente for falar de conjuntos, nós vamos resgatar um pouquinho de lógica. Quando a gente for falar de relações e funções, vamos resgatar um pouquinho de lógica, tá certo? Ela vai nos guiar no restante da disciplina, ok? Mas a partir de agora, a partir da próxima aula, a gente inicia um novo conteúdo, tá? Eu vou fazer a chamada aqui, que eu, inclusive tenho que terminar mais cedo. Eu tenho um compromisso pessoal. Vou fazer a chamada, eu vou ver se já está liberada a chamada aqui, porque na terça-feira não estava. Deixa eu terminar aqui. Matemática discreta. Vamos lá. Oi. Vou registrar essa aula. Vou registrar a aula. E agora vamos para chamada. Arthur Guilherme, você está aí? Bruno Freire está aí? Carlos Eduardo está aí? Edrei? Presente, professor. Emanuele? Presente. Gabriel? Alisson? Igor dos Santos? Janaína? Aqui, professor. João Caetano está aí? João Manuel? Presente. João Manuel? Presente. João Vitor? Presente. Levi? Estou aqui, professor. Néria? Néria ou Neria? Néria. Pablo Gustavo? Pablo? Beleza. Pronto, gente. Valeu aí, até a próxima terça-feira, tá bom? Aí a gente vai fazer exercício próxima terça-feira, tá? A gente vai fazer exercício de lógica proposicional, lógica de predicado. Abraço, até mais. Bom final de semana para vocês. Tchau, tchau. Valeu, professor.